Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Esteban, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. A gente vai falar sobre um vídeo exclusivo toda manhã, né, 8h30 da manhã, saindo o vídeo no forno sobre o Esquadrão. Então se você torce pro Bahia, já deixa o seu like aí, inscreva-se. E de antemão, eu fico muito feliz, tá? Muito feliz com as mensagens, muito feliz com todo, com todas as mensagens de apoio, apreciação ao nosso trabalho. E também as mensagens, as críticas, né, que são construtivas. Tem gente que manda pra aquele lugar, mas tem críticas que são construtivas que efetivamente a gente, aqui no canal, a gente consegue colocar em prática, tá? As críticas. Porque o trabalho é feito pra vocês, né? A gente não faz um trabalho para ficar guardado aqui no YouTube. Se a gente coloca público é para que ele possa chegar a muito mais pessoas, tá? E a gente tá com uma ideia, né? Levei uma ideia para a diretoria da Gol de fazer um vídeo aí só respondendo perguntas dos nossos inscritos aqui. Então, brevemente, a gente vai soltar um shorts, né? E nesse shorts você vai fazer perguntas aí os inscritos vão fazer perguntas que vão fazer parte aqui também do nosso vídeo, tá? É muito importante. O Bahia volta a campo para enfrentar aí o jogo contra o Sport Recife, né? Mais um time pro Bahia do Rogério Ceni tentar de alguma forma recuperar o Sport, só que o Sport aí recuperar. Perder pro Sport, esquece, irmão. Não conseguir ganhar do Sport, esquece. É para esquecer completamente, né? São dois jogos importantíssimos que o Bahia vai ter, contra o Sport Recife e também contra a equipe do Fluminense. Estaremos lá no Maracanã acompanhando lá de perto esse jogo do Bahia contra a equipe do Fluminense. E agora na reta final, né, o Rogério Ceni conta com a dupla Del e Juan Pablo da seleção aí para poder ajudar a equipe do Bahia nessa empreitada, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia ganhou o retorno de Del e Juan Pablo, que já estavam lá há bastante tempo, mas incrivelmente são jogadores que nunca estão prontos, né, pro Ceni. Não, nunca tá pronto o jogador da base, tá? Eles foram destaque da seleção sub-17, os atacantes tricolor estão à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida de quarta-feira contra a equipe do Sport Recife na Fonte Nova. De início, né, durante o treinamento, o elenco treinou na academia antes de participar de atividades em um dos campos da cidade tricolor. O grupo foi dividido em dois, né, para um trabalho técnico de enfrentamento. Em seguida, após uma nova divisão dos times, houve um tático com orientações, enfim, defesa, um treinamento já focado. Com 57 pontos, o Bahia está na 7ª colocação e briga pelo G5. Né? O tricolor baiano recebe às 8 horas da noite de Brasília, dessa quarta-feira, pela 37ª rodada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a equipe do Sport Recife, cara. Então teremos Bahia e Sport nessa rodada de Campeonato Brasileiro, que pode ser decidido aí, né, pelo Flamengo, vamos dizer assim, o título brasileiro dessa temporada. E agora, nessas duas últimas rodadas, Rogério Ceni teoricamente conta, né, com os jogadores da base. Mas não deve jogar, não. Não deve colocar eles pra jogar, não, tá? Teremos desfalques, né? O desfalque certo já da temporada, que é o Sanabria, o David Duarte, estão fora. Também o Michel Araújo. São jogadores que só voltam na temporada de 2026, tá bom? Meus amigos, ontem nós tivemos a coletiva de imprensa do goleiro Ronaldo, tá? Ronaldo, que critiquei muito o Ronaldo aqui, enfim, foi muito criticado, errou bastante, sentiu muito a vinda dele do Atlético Goianiense. Não retiro uma palavra que eu disse, tá? De que pra mim o Bahia precisa de um goleiro importante, um goleiro de nome, um goleiro experiente para poder orientar o sistema defensivo, e que o goleiro do Atlético Goianiense, que caiu como a pior defesa de 2024, não seria esse goleiro para ser o protagonista, mas cá para nós, ele ajudou bastante o Bahia, tá? Ajudou bastante o Bahia, fazendo defesas importantes. Nesse último jogo contra o Juventude, se não fosse o Ronaldo, tenho certeza absoluta que o Bahia teria perdido o jogo para a equipe do Juventude. E ele concedeu entrevista coletiva, no qual nós participamos também, e a gente vai colocar aqui para vocês a nossa pergunta que fechou a coletiva de imprensa do goleiro Ronaldo, tá? Olha só, já garantido ao menos, né, o Bahia dos males o melhor, né? Já está garantido na fase de grupos da Libertadores, na pré-Libertadores. Agora precisa pontuar para ir direto, né, para a fase de grupos. E eu admito para vocês, cara, que se não for para a fase de grupos, que eu acho muito difícil ir com o futebol que está sendo aplicado, que não depende apenas aí do Bahia agora também, vai depender de outros resultados, né? Para mim, o trabalho ele se torna, vamos dizer assim, parecido com o ano passado, em tudo, né? Com o primeiro turno muito bom, com o segundo turno péssimo, com jogos fora de casas horríveis e com o Bahia se classificando para uma pré-Libertadores, tá, meus amigos? E aí mais vai ter que
ainda dá, são 2 jogos, são 6 pontos a disputar e tem que acreditar nessas 2 finais que tem pela frente aí o Bahia para tentar essa vaga direta, que é muito importante, porque você faz um planejamento diferente quando você vai para a fase de grupos. Quando você vai para pré-Libertadores, você tem 2 jogos, né, 4 jogos, vamos dizer assim, que são ida e volta até você chegar aí na fase de grupos, né? Então o seu planejamento da temporada ele fica mais espremido. Essa é a pura verdade, tá bom? E lembrando, mais uma vez, que nessa quarta-feira o Bahia recebe o Sport na casa de apostas da Arena Fonte Nova, né? O Sport tem feito, teoricamente, até bons jogos, vem de uma sequência aí negativa, mas tá dificultando pro seu adversário, então o Bahia não tem que achar que esse jogo contra o Sport vai ser favas contadas, tá bom, meus amigos? O segredo é manter a tranquilidade, trabalhar, né? O que tem sido trabalhado durante a semana, ou não, né? Porque às vezes o que se trabalha durante a semana pode estar piorando as coisas, tá? Mas a classificação para Libertadores ainda é muito possível. Ainda é muito possível, tá? Na 7ª posição com 57 pontos, o Bahia não depende apenas das suas próprias forças e precisa torcer para pelo menos um tropeço aí do Botafogo nessa reta final, que tem o confronto direto com o Fluminense para superar o tricolor das Laranjeiras. Então, tem que torcer por um tropeço e ganhar os 2 jogos, né? Contra o Sport e contra o Fluminense, que vai ser uma decisão aí no Maracanã para tentar essa vaga direta para a Libertadores da América, tá? Abre aspas aí pro goleiro Ronaldo, ó, abre aspas, ó. A gente jogou muitos jogos decisivos esse ano, alguns com sucesso, outros com insucesso. Isso não é um principal fator, temos que entrar focado. Todo jogo é uma decisão. No Brasileiro são 38 decisões. Cara, a grande questão é que o Bahia só entrou focado na metade do campeonato, né? Só os jogos que jogava na Fonte Nova. Os jogos fora da Fonte Nova era o Bahia totalmente desfocado. Ele diz o seguinte, ó, já deixei bem claro sobre o futuro dele no Bahia, que tem o contrato findando, né? Ele falou o seguinte, já deixei bem claro que não participo diretamente dessas questões, estou focado em ajudar o Bahia, temos objetivos grandes nesses 2 últimos jogos, e a única coisa que estou preocupado é essas questões extracampo, deixo com os meus empresários, meu pai, Cadu Santoro, presidente do Atlético Goianiense, disse o goleiro Ronaldo, tá bom, meus amigos? Eu perguntei também, né? Eu perguntei ao Ronaldo, na verdade eu fechei, né, a coletiva falando sobre esse rendimento fora de casa, né, que preocupa muito o torcedor, né, e ele disse o seguinte, é difícil explicar, se pegar como um todo, o ano foi muito positivo, vendo a evolução do Bahia com o Grupo City, em 2023 brigando contra o rebaixamento, em 2024 consegue pré-Libertadores, agora consegue faltando 2 rodadas, vejo como um crescimento de todo o grupo. Então é o que eu falo e o elenco tá achando que tá bom. O elenco tá achando que o que eles estão conseguindo, que o que eles estão almejando já tá bom e eles veem evolução nisso. Eu vi evolução de 23 para 24, de 24 para 25, com todo respeito, eu não vi nenhuma evolução não. Mas vamos colocar aqui a pergunta do goleiro Ronaldo, a pergunta que eu fiz fechando a coletiva de imprensa do Bahia com o goleiro Ronaldo. Bota na tela. A última pergunta é de Jonas Estel. Ronaldo, o que você aponta como principal razão para uma queda tão brusca do Bahia em anos repetidos? Ano passado e esse ano é um time muito bem dentro de casa e um time ruim fora de casa. O que você acha que acontece? É difícil explicar, né, sobre essa questão de jogar fora de casa de um jeito e dentro de casa de outro jeito, mas eu acho que se for pegar como um todo, o ano foi muito positivo, né, vendo dos últimos 2 anos a evolução que o Bahia tem tido juntamente com o Grupo City, em 2023 brigando pelo rebaixamento, já em 2024 já consegue uma pré-Libertadores já com 53 pontos, se eu não me engano, agora já consegue fazer 57, faltam 2 rodadas, então acho que vejo com baita crescimento de todo o grupo, todo o elenco, juntamente com o Grupo City, professor Rogério Ceni. Aí, meus amigos, então, o Ronaldo falando com a gente, Bahia enfrenta a equipe do Sport, um jogo importante, um jogo para poder ganhar esse jogo, tem que jogar muito melhor, em caso o Bahia joga, né? Em casa o Bahia joga, essa é a pura realidade. O grande problema é do Bahia fora de casa, mas em casa o Bahia ele consegue performar sim. Tá bom, meus amigos? Lembrando, tá? Teremos pós-jogo aqui, né? Enfim, Bahia e Sport Recife. Vamos acompanhar o Bahia nesse Campeonato Brasileiro e torcer para que o Bahia possa estar na fase de grupos da Libertadores. Mas está na pré-Libertadores, beleza. Pré-Libertadores também é Libertadores. A grande questão e o que me preocupa é o fato de, como eu posso dizer, como eu disse anteriormente, vai espremer muito o calendário caso o Bahia ele vá para pré-Libertadores, porque tem que fazer um planejamento completamente diferente, tá bom? Antes de sair aqui, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estel, esse é a Gol TV. Forte abraço pra você, valeu.